E aí, pessoal, eu sou Renato Troves e tô aqui para conversar com vocês sobre um filme que, no mínimo, é bem indigesto. Pois é, galera. Tô falando para vocês de um filme que ele é tão sensacional que não vai sair da sua cabeça por um bom tempo, né? É um filme que vai mexer realmente com os seus sentimentos, principalmente porque trata-se de um assunto polêmico pra caramba. Vai fazer principalmente você como pai de menina, como mãe também, diga-se de passagem, vai fazer você olhar com olhos diferentes essa situação, né? É um assunto delicado, é um assunto um tanto indigesto, mas eu não posso deixar de conversar com vocês sobre o filme A Caça. Pois é. Mas antes, é claro, eu peço encarecidamente a vocês que deixem aquele like bacana aqui no vídeo e que, se puderem, compartilhem. Vai ser legal pra caramba aí poder chegar a outras pessoas e conversar sobre esse que é um dos filmes mais legais que eu já assisti nos últimos tempos. Pois é. Bom, você fala que é um filme indigesto, Renato, que é um filme delicado e fala que é um filme bom? Pois é, muito, por sinal. Mas é porque ele trata realmente de um assunto que cutuca a nossa zona de conforto, né? E é muito fácil, por exemplo, esse filme trata de uma coisa que tem acontecido muito nos últimos anos, que é a sociedade como juíza, julgadora e punidora, sacou? E nem sempre as coisas são tão simples assim. Por que eu tô falando isso, gente? Hoje em dia a gente vive a era do cancelamento. Esse filme, por exemplo, A Caça, é de 2012, só para vocês terem uma ideia. E eu tô falando dele com vocês hoje, né? Quantas pessoas ainda não viram esse filme? Quantas pessoas ainda julgam outras sem conhecer o que de fato elas vivem, sacou? Esse é o ponto. A gente tá falando, tipo, de um filme de 10 anos atrás, que ele se torna muito mais relevante atualmente. Por quê? Porque atualmente essa questão do julgamento da sociedade é muito evidente, muito real, é muito presente, né? E por que eu estou falando isso, gente? Não é fácil lidar com o assunto de um possível homem abusando de uma criança, né? Mas e quando isso é uma mentira? Por isso que eu coloquei a cultura do cancelamento aqui. Por quê? Muitas vezes, alguns casos, vou dar o caso do próprio Naldo Beni, né? Diga-se de passagem que provou a maioria das histórias que ele contou, né? Eu fiquei muito emocionado vendo o Naldo, por exemplo, no programa do Marcos Mion, esses dias atrás, com o Marcos Mion mostrando ali a admiração, a resiliência, né, que o Naldo teve em encarar isso, né? E é no mínimo emocionante ver que o cara tava falando a verdade o tempo todo e um monte de gente que nem conhece, às vezes nem acompanha. Eu era um dos caras que nem acompanhava o Naldo. Conheci o Naldo assim, tipo, sei quem é, sei que ele existe, mas quem é? Eu não sabia a fisionomia do Naldo, né? Enfim. E quando ele vira meme, as pessoas começam a julgar que ele é mentiroso, que ele conta história, e inventaram diversas coisas que o cara falou em memes aí e tudo mais. E boas coisas das quais ele falou, né? As que ele realmente falou, pelo menos, é verdade, né? Enfim, tem coisas que ele não conseguiu provar, mas pouco importa se é verdade ou não. O Naldo não paga minhas contas. A real é essa. E assim, tipo, eu não o conheço. Quem sou eu para julgá-lo, né? Esse é o ponto. Se o cara falou uma bobagem, uma besteira, uma mentira, é um problema dele. Se eu vou acreditar nele ou não. O que eu não gosto, eu não consumo. A real é essa. Sacou? E vendo um podcast com o Naldo, vendo ele falando das situações,
vendo ele provando o que não precisava, né, fazer, até porque todas as histórias que ele contou estão nas redes sociais dele, quem quiser é só ir lá pesquisar, a preguicinha de colocar o dedinho ali e subir para ver uma postagem mais antiga, ou buscar se o cara está falando a verdade ou não, facilita você cancelar, acabar com a vida de uma pessoa por causa de um julgamento do qual nem você sabe o que está acontecendo, né? Quem é seu vizinho para falar da sua vida? Quem é o seu professor para julgar quem é você, né? Quem é o seu juiz para falar quem você é? Desculpa, só você mesmo. E é disso que esse filme trata, a caça, né? Se trata de um filme de uma garotinha que inventa uma mentira sobre um cara que é super legal e acaba com a vida dele. Como é que eu posso começar a falar desse filme com vocês? O filme nos apresenta o Lucas, que é interpretado aí pelo Mads Mikkelsen, né? Diga-se de passagem, um baita trabalho do Mads Mikkelsen. Por quê? Porque o cara, ele é um ator, assim, muito bom, né? E quando você conhece o Lucas ali no primeiro ato do filme, você vê que o cara é um cara muito legal, as pessoas gostam do Lucas, ele é mais introvertido e tudo mais, mas ainda assim é uma pessoa muito querida, né, dentro da comunidade que ele vive. E as pessoas gostam dele, as crianças gostam dele, ele trabalha numa escola, né, e ele faz um trabalho muito legal ali com todo mundo, ele é super atencioso, ele é super prestativo, ele é um cara bem bacana mesmo. O filme te entrega isso logo no início, para você conhecer quem é o Lucas, né? E não menos importante do que isso, ele tem um melhor amigo que tem 2 filhos e necessariamente a menininha, que tem por volta de 4 a 5 anos, ela acaba se afeiçoando ao Lucas, né? Ela acaba ali despertando uma admiração pelo Lucas. E ela começa a levar isso para um lado mais interesse pessoal e tudo mais, enfim. E como toda criancinha apaixonada, faz a cartinha e tudo mais. Só que ali na casa dela, diga-se de passagem, ela passa por um momento que o irmão dela tá brincando com um amigo e os dois estão vendo ali o que não deve e mostra para a menina o que eles estão vendo. A menina acaba vendo o que não deve e quando chega na escola no dia seguinte que ela faz uma cartinha para entregar pro Lucas, para falar o que ela sente pelo Lucas e tudo mais, o Lucas, como qualquer homem que deveria se comportar, né, como o Lucas, fala, não, isso daí tá errado, não é assim. Você tem que dar isso para algum garotinho, tal, da sua idade, tudo mais, tal. Não é para mim isso, tá? Ele recusa, a menininha fica decepcionada com aquilo. Ela ainda tenta uma investida, em uma das brincadeiras a menininha pula no Lucas e dá um beijo na boca dele. Enfim, e o Lucas mais uma vez toma o posicionamento de alguém digno. Não é assim, não faça isso. Ele fica incomodado com aquela situação, né? Enfim. Do outro lado, a garotinha fica decepcionada com o comportamento do Lucas, com a renúncia, né? E, consequentemente, o que acontece? A menina acaba inventando uma mentira sobre o Lucas, dizendo o que não deve sobre algo que ela viu que não aconteceu. E o filme te entrega isso desde o início, tá bom? Não é uma coisa que, tipo, ele te coloca em dúvida, não. Pelo contrário. Ele te entrega a verdade desde o início. Tanto é que uma das críticas do filme, por exemplo, é a questão da evolução do filme. Ele não evolui muito em relação a isso. Tipo, a discussão sobre o que aconteceu ou não, ela evolui muito pouco. O que evolui bastante no filme é como a sociedade julga o Lucas a partir do momento que isso viraliza, né?
E nem é uma sociedade ali de internet. A gente está falando de 2012. Já existe a internet e tudo mais, mas não é a internet que espalha o que o Lucas é. É a comunidade, né? E a partir do momento que o mundo do Lucas começa a ruir, você vai vendo tudo que o cara passa por causa de uma mentira. Mas é que tá, Renatrovski. A menina contou a mentira, ok, mas você duvidaria da criança? Pois é, esse é o ponto que o filme aborda. A gente sabe que qualquer situação traumatizante para uma criança, ou qualquer coisa que justifique que aquela criança passou por alguma situação traumatizante, tem que ser dada atenção. Não tem o que falar. Pô, é o caso de um homem com uma criança de 4, 5 anos. Não é, tipo, algo... Tipo, um homem de 40 com uma mulher de 23. Sacou? É uma criança, né? Eu, como pai, fiquei bem incomodado com isso. Por quê? Será que eu teria o mesmo comportamento da sociedade em relação a saber que possivelmente a minha filha teria sido abusada? Ou será que eu teria mantido a cabeça fria de pesquisar se aquilo tinha sido ou não um fato verídico? Sacou? Porque é o que aborda. Quando a diretora escuta o depoimento da menina, quando a menina é colocada em, como é que fala? Em diversos tipos ali de discussões para as pessoas entenderem como que aquilo aconteceu e tudo mais. Você vê a menina falando a verdade. Ela fala para a mãe primeiro. Ela fala, mãe, eu menti. Vocês estão bravos com o Lucas porque eu contei uma mentira? Eu menti. E a mãe justifica que ela tá falando aquilo para livrar o Lucas, porque psicologicamente falando, a criança, quando passa por uma situação traumatizante, a mente bloqueia o que aconteceu com aquela criança para que aquilo tipo seja evitado uma sequela maior, né? Enfim, e a mãe pensa que a criança está se enganando com aquela informação, que ela está falando que é mentira para se tranquilizar, e na verdade não é, ela está falando a verdade. E as pessoas não entendem que, aliás, a mãe não entende que aquilo é verdade, né? A mãe continua no auto-julgamento. Enfim. E aquela coisa, tipo, situações que acabam com a vida do Lucas vão piorando, porque primeiro ele é excluído do círculo de pessoas que rodeiam ele, né? Amigos, tudo mais, esquece. Durante o filme, o Lucas só tem o apoio do filho. Diga-se de passagem aqui, o Lucas é pai separado, né? E o filho adora o pai, inclusive está tentando de alguma forma ir morar com o pai, né? A mãe do garoto a gente não vê durante o filme, só por ligações. E o melhor amigo dele, aliás, o melhor amigo não, o padrinho do filho dele, né? Que fica ali de apoio com ele. De resto, ninguém quer olhar o Lucas e a situação vai piorando. Por quê? Vira uma questão de polícia, a situação, a polícia começa a investigar para ver o que é verdade e o que não é, e, consequentemente, enquanto tudo acontece, a vida do Lucas se desmorona. Por quê? O cara chega a um ponto que não pode entrar no mercado para comprar comida, porque o pessoal não quer a presença dele lá, né? Enfim. E é delicado, porque até onde você vai nessa situação? Pô, seu melhor amigo, ele quer acreditar que você é inocente, mas ainda tem dúvidas. Tanto é que o Lucas, quando ele começa a entender tudo que ele está passando, porque essa é outra questão que o filme pega você. As coisas começam a acontecer com o Lucas e ele não sabe nem por que as coisas estão acontecendo, porque nem ele sabe o que está acontecendo. Quando ele descobre, é pela boca dos outros ainda, né? Enfim,
cara começa a ser julgado sem maiores provas, sem maiores informações e tudo mais, e consequentemente a vida do cara vai rala abaixo, né? Dado ao momento, por exemplo, que a garota com a qual ele está começando a se identificar, ter uma espécie de relacionamento, passa a duvidar dele. Dado isso, por quê? A garotinha gosta tanto do Lucas que ela vai na casa do Lucas brincar com o cachorro, e quando a garotinha chega lá e ele fala, ó, você não pode vir aqui, não sei o quê, porque as pessoas vão achar ruim e por aí vai, a garota fala assim, mas você não fez nada com essa menina mesmo? Pô, tudo que você precisa num momento desse é de alguém que confie, acredite em você. E você é colocado à prova por quem tá próximo é punk pra caramba, né? E o filme ele não para de te incomodar, porque a todo momento algo vem. Quando você pensa que não dá para piorar, o filme piora. Piora bastante. Enfim, o desenvolvimento desse filme trata de um assunto muito pesado, muito punk, que é colocado à prova ali, né? O diretor ainda deixa alguns traços dentro dessa história para que você possa levantar a hipótese do e se, né? Mas do início ao fim o filme te conta, te dá a verdade, ó. A verdade é essa, gente, o caminho é esse, acabou. O que me deixou tão incomodado com isso? O final. Porque aquela coisa, a sociedade, por mais que você seja absolvido de alguma culpa, ainda vai ter gente que vai te julgar. Porque vai ter gente que vai falar assim, eu não acredito em você. Sacou? E esse é o ponto que é indigesto no filme. Porque quando termina o filme, pra mim, pelo menos ali naquela situação, eu quero mais, e não tem mais. Sacou? Eu procurei, inclusive, algo que pudesse explicar o final do filme, uma coisa que geralmente eu não costumo fazer, mas enfim, eu procurei. E até mesmo o livro que fala dessa situação, ele não te dá mais, né? Não tem uma explicação. A única explicação lógica fica a interpretativa de que e se, né? Eu vi um vídeo de uma garota, por exemplo, que levanta a situação de que tipo o Lucas pode estar mentindo, mas o filme inteiro ele te mostra que aquilo é a verdade, né? Eu como pai ficaria no mínimo louco com esse assunto, né? O fato de saber que alguém sequer pode encostar a mão na minha filha é maluco. E tipo, eu acho que eu ia fritar aqui a cabeça com o que eu faria, né? Imagina a situação de você vendo a criança falando sobre, né? Porque o filme, quando não está com o ponto no Lucas, está com o comportamento da sociedade. Então, as baterias de questões que a garota passa, as situações e traumas que a garota tem durante o filme, é punk também. Por quê? Todo mundo quer que ela fale a verdade, mas quando ela fala a verdade, o pessoal pensa que ela está inventando história. E quando ela inventa história, o pessoal abraça aquilo como verdade. Como que você vai se defender disso, né? Você, como pai, como você se defenderia disso, né? Pior, como que você reagiria sendo que a acusação viesse da família de pessoas próximas sua, né? Essa é a questão, isso que me deixou muito incomodado. Porém, é aquela coisa, tipo, é um filme que ele abre uma margem de discussão enorme, exatamente por isso, pela dúvida que ele deixa, pelo sabor amargo que ele deixa com a contagem dessa história. E é um filme que, de fato, é para ser visto e revisto, né? Eu confesso para vocês que é uma situação bem
punk mesmo, sabe? É difícil. Enfim, esse filme ele tá disponível pelo Amazon Prime, então se você é assinante da plataforma, vai lá, assiste. É um filme de 2012, muito bom por sinal. O Mads Mikkelsen tá simplesmente muito bom. É um bom ator, não tem o que falar, né? E é uma história também que pega bastante. Um baita trabalho aí de direção do Thomas Vinterberg, que ele a todo momento ele deixa você preso no filme. Não, você não consegue descansar durante o filme inteiro. Por quê? Porque de fato é incômodo tudo o que acontece. Você vê um cara indo comprar coisa para comer e não ser atendido porque por causa de uma mentira, é punk. É punk. E ele não é só, não falo só a questão da sociedade julgá-lo, não. É violência, tá ligado? As pessoas cobram do cara da pior maneira possível, né? As pessoas matam o cachorro do cara, sacou? Se é o John Wick, ferrou, né? Mas enfim, é uma coisa assim. É um filme de fato que vai deixar você impactado e vai levantar essa questão. E aí, Renato, o que você faria? Pois é. É fácil falar aqui porque o filme te dá todos os dados, você vê a ótica num plano geral, então é muito simples para a gente falar assim: olha, eu não faria, eu acreditaria, a sociedade é isso, aquilo. Mas e você? É com você. Está acontecendo na sua vida. O que você faria? Como você reagiria? Tanto pelo lado do Lucas, que foi resiliente pra caramba, diga-se de passagem, durante o filme, né? Com toda a pressão, com todo o julgamento, com todo o questionamento, com toda a cobrança. Ele é muito resiliente, diga-se de passagem. Entretanto, é aquela coisa. Até onde você manteria a sua sanidade, né? Como eu falei, a gente está vendo um filme ou está lendo uma história, né, para quem está acompanhando o livro, mas é aquela coisa, tipo, a gente está vendo tudo num plano geral. A gente sabe da verdade, a gente tem todos os dados ali às nossas mãos, né? Mas e aí? Esse é o ponto, né? Mas eu deixo aqui para vocês a questão. E você? Já assistiu esse filme? Gostou? O que você achou? Deixa aqui nos comentários, vamos conversar sobre esse assunto que é um assunto que rende, hein, velho? Espero que Deus abençoe a vida de cada um de vocês para que nada parecido aconteça com as suas famílias, com seus amigos, familiares, com ninguém, que esse tipo de coisa não deveria acontecer com criança nenhuma, né? Diga-se de passagem. Mas infelizmente ainda tem coisas que acontecem e são coisas bem ruins, de fato. Deus os abençoe e proteja a vida de cada um de vocês que chegaram até aqui, né? E um abraço a todos vocês. Até a próxima, pessoal. Fiquem com Deus.